Aí, Oi, Ana, Luan, tudo bem? tudo bom? Só um minutinho. Tranquilo. Deixa eu ver o fone de ouvido aqui. Tá conseguindo me escutar bem? Tá tranquilo? Tudo jóia. A gente teve um probleminha lá no YouTube, já avisei o pessoal. Sim, E aí a sim, gente vai sim. fazer aqui a live pelo Insta, porque o importante é o bate-papo e as contribuições aí que você vai nos dar em relação ao ensino. Vamos juntos. Então, primeiro, né, eu gostaria de falar assim que eu e a Ana, a gente acompanha o seu trabalho já tem um tempo, você já é um parceiraço aqui do Exploração, já é a Sim. segunda live aí conosco. E hoje a gente, né, fez esse convite para falar um pouco aí sobre como o ensino maker pode contribuir para a elaboração, construção dos itinerários formativos. Então, eu já participei de um evento que o Luan fez, né, um evento gratuito, falando um pouco do maker, como que a gente pode colocar na sala de aula, e para mim, pelo menos, foi bem transformador, bem Ah, que fantástico. legal. Não sabia que você tinha conseguido participar. Que bacana. Participei daquele que você cortou o cabelo. Ah! Falei, gente, não acredito que ele vai cortar o cabelo. Eu achei Saudades. muito legal. E, assim, eu me identifiquei muito com alguns pontos da sua história, né? Eu lembro que você falou dessa sua angústia, né? De que você percebeu que durante toda a sua vida escolar você foi preparado, treinado para fazer prova. E aí, quando você chegou no mercado profissional, você enfrentou algumas dificuldades e eu me identifiquei muito com isso, porque eu compartilho dessa sua história. Mas hoje vamos tentar aí trazer um pouco de inovação, de transformação aí para a vida dos professores. Então, gostaria que você se apresentasse, né, para o pessoal. Depois a gente vai pôr essa live lá no YouTube também. Legal. Então, Não, show de bola. Assim, resumindo muito, né? Meu nome é Luan, tô falando de Brasília, né? Sou fundador da Ensino Maker, que acaba que é uma marca que se mistura com um conceito, né? Então, muitas pessoas entendem, né? Assim, um pouco do que é Ensino Maker. Se não entende, a gente já fala muito sobre isso, né? Inclusive, é um dos grandes propósitos aqui. Eu sou engenheiro de formação, mas assim, há, sei lá, 7 anos ou mais, eu trabalho não só como professor, mas como pessoa capacitando professores, né? E exatamente um pouco na motivação dessa dor aí que a Andrea falou, né? É, Resumindo muito a minha história, né? Essa angústia, né? De eu era um bom aluno, eu fazia as coisas, né? Que esperavam que eu fizesse. E quando eu me deparei com o futuro, né? Quando o futuro se tornou presente, eu vi que muita coisa estava desconectada, né? Desconectada do mundo real. A educação estava desconectada do mundo real. E já tem um tempo, né, que eu me formei, não foi ano passado, né? Já tem em torno de 10 anos que eu me formei. E está ficando cada vez mais gritante, né, essa questão. Então, eu ensino os professores não só a engajar mais os seus alunos, mas usar esse tal do maker, que a gente vai falar um pouco mais, né, o colocar a mão na massa, para principalmente trazer mais significado para a vida dos alunos, né? Então, acho que resumo do resumo do resumo é isso. e eu vi, assim, essa coisa do maker também é algo novo para mim, é uma novidade, né? Então, Aham. eu pego ali muitas dicas lá no seu perfil, em outras, né, lives, eventos que você já fez, para começar a pensar nisso dentro da minha disciplina. Confesso que ainda não apliquei nada Aham. esse ano, por exemplo, mas já é Sim. algo que eu começo a pensar para inserir para o ano que vem. Legal. Então, assim, primeiro eu queria que você contextualizasse o pessoal aí sobre o que seria o ensino maker, né? Como Tá. fazer isso? É engraçado, porque essa pergunta ela parece muito simples, né? É a pergunta que mais me fazem, né? Ah, o que é o tal do maker, né? E por mais que eu fale há anos sobre isso, é sempre desafiador você colocar assim, né? Ah, então tá, o que é o tal do maker? Então, assim, eu vou contextualizar geral ali, né? O maker, na tradução, é uma palavra em inglês, né? Que no seu literal significa fazedor, né? E surgiu ali, né? Ele se tornou muito popular não pela educação, mas por um movimento, né, de robistas, de pessoas que gostavam de colocar a mão na massa, né? É um movimento que é muito forte nos Estados Unidos, né? Desde o pós-Segunda Guerra, com toda a questão, né? Aquela crise nos Estados Unidos, as pessoas perceberam que
elas tinham que colocar a mão na massa para resolver os problemas, e desde então, né, nos Estados Unidos ele não tem essa coisa do joga fora, né? Ele vai consertando, tem muita gente que vai fazendo isso. E essa questão do fazer, né, do fazer você mesmo ficou ainda mais intensa quando vem surgindo várias tecnologias, né, como a impressora 3D, como a robótica, como o Arduino e tal. E o que essas tecnologias trouxeram? A capacidade de que pessoas sem uma formação técnica em engenharia, em tecnologia, conseguissem dar vida às suas próprias criações. E o que aconteceu no meio do caminho? Ele existe, né? Virou um movimento até uma pegada meio empreendedora, uma pegada de hobby, mas a educação pegou cada vez mais, né? Se conectou muito com isso, muito nessa dor de trazer significado, né? Eu bato muito na tecla no meu conteúdo que os alunos se questionam o tempo todo e eu dou toda a razão para eles, né? Quando eu pergunto assim, cara, para que isso vai servir na minha vida? Então, o Maker, ele já traz uma oportunidade de você não precisar ficar se justificando, porque talvez um dia você vai usar. Não, você vai fazer um projeto. Então, talvez, assim, né, falei um monte de história, um monte de coisa, mas basicamente é você criar algo, você fazer um projeto, né, para dar significado. Então, a educação maker, o ensino maker entrou nisso, né? Veio daquele movimento de robistas, mas basicamente, né, o que é importante o pessoal saber aqui é, cara, como eu posso dar vida às próprias criações? Você pode usar desde papelão, né, desde garrafa PET até coisas mais estruturadas, como impressora 3D, robótica e tudo mais. O importante é você fazer. Se você fez, você já está ali bem 90%, né, da área do maker. E tem tudo a ver com o que a gente, assim, isso já vem de muito tempo, mas agora parece que caiu a ficha das pessoas, né? A questão das metodologias ativas. Então, essa coisa da criação, de pensar, você tem uma ideia, e agora como que você vai executar essa ideia, né? Esse planejamento, né? Para que isso aconteça, se relaciona com essa questão das metodologias ativas, né? E trazendo cada vez mais significado, mais propósito, para nos ajudar a responder essas perguntas aí dos alunos. Para que eu vou fazer isso? Para que eu tenho que saber isso, né? Que é a grande dor dos alunos, e muitas vezes nós, professores, tem conteúdo que a gente consegue ver a aplicação ali prática, rápido, mas tem conteúdo que a gente fala, realmente é para fazer o Enem, é para fazer uma prova aí, né? Então, eu acho que conversa muito com isso e com a nova proposta para o ensino médio, que vem trazer essa questão do protagonismo da juventude, né? Então, dar aos jovens essa oportunidade de começar a criar e planejar os seus próprios projetos, né? Total. E assim, André, é muito curioso, né? Desde que eu comecei a trabalhar assim, né, com educação e trazer uma proposta diferente, existe quase um inimigo aí, né, que você comentou, né? Não é inimigo, né? Longe disso, mas a barreira não, o Enem, né? Você tem que se preparar para o Enem. Então, se você não fizer o Enem, o que vai ser do seu futuro? Porque o grande destino, né, é você entrar numa faculdade pública, particular e tudo mais. E é engraçado, né? Quando eu fui muito engraçado a minha conexão com os itinerários formativos, porque apesar de eu trabalhar muito com educação, eu estar aqui, né, agora um pouco parado, mas com muita frequência trazendo conteúdo, conversando com professores aqui do Brasil inteiro e tal, eu lembro de sei lá, acho que no meio desse semestre de 2021, eu estava conversando com uma grande amiga minha, uma professora de matemática, e a gente fala muito sobre educação alternativa e tal. E ela começou a falar, não, eu vou começar a fazer projetos, itinerário formativo do projeto pessoal dela e tal. E eu não sei o que é isso. Sério? Aí ela começou a contar que vai ter esse projeto, que as pessoas podem fazer projetos que vão além, né? Que na verdade as escolas estão sendo obrigadas a fazer projetos que não estejam no currículo tradicional. E assim, eu olhei assim, cara, não acredito. Isso assim, quando eu descobri, quando eu me dei conta disso, eu falei, cara, isso é muito bom, porque querendo ou não, a gente, assim, quando eu faço meus conteúdos, por exemplo, eu sempre tenho que arranjar aquela desculpa. Não, mas você vai conseguir ensinar sobre células e vai aumentar a nota do aluno?
às vezes aumenta, e aumenta mesmo, mas nunca é o nosso objetivo final. Você fala, não, mas não é esse o grande objetivo. E sempre tinha essa coisa, não, mas a gente está preparando para a prova, e querendo ou não, a barreira do Enem era real, né? E assim, eu percebi depois, né, a gente pode até falar sobre isso, que o itinerário formativo para boa parte, pelo menos da minha audiência, para os professores, não foi visto de uma forma boa, né? Foi visto assim, quase como uma afronta, né? Caramba, como assim? Não era para ser assim. E aí eu demorei muito para entender, cara, por que as pessoas elas estão tão na defensiva, né? Porque é uma grande oportunidade. Assim, existe quem trabalha com educação inovadora, eu não sei se você se sente assim também, André, mas a gente tenta correr por fora, né? Pelo menos comigo, eu tento correr por fora no sentido de existem as regras, existem as leis, aí você, não, mas eu vou tentar aqui, quem sabe um dia a lei esteja ao meu alcance para fazer a educação que eu realmente acredito. Né? Enquanto isso, eu vou andando pelas beiradas, até não dá para esperar. É a famosa brecha que a Ana fala, né? Isso, nossa, eu adorei, inclusive adotei em várias coisas. Não, você vai achando uma brechazinha aqui. E aí, quando vê o itinerário, eu falo assim, cara, agora é lei, né, por assim dizer, entre aspas. Entre aspas não, né, realmente é uma lei. E aí, do novo ensino médio. E eu falei, cara, isso é incrível. Mas aí entra num problema e aí demorou um pouco de eu me conectar com os outros professores para entender a dor, né? Porque, querendo ou não, a ideia é boa. A gente já fala muito sobre dicas, de propostas, né? Como é que o tal do ensino maker se conecta com tudo isso. Mas eu entendo porque foi uma coisa que veio do nada, né? Veio assim, sem uma preparação. Veio assim, cara, se vira, faz aí, e é isso. E a gente sabe, né? Você é professora, eu trabalho em capacitação de professores. A realidade do professor é bem desafiadora. Eu acho que eu até achei estranho, gente, como é que uma mudança tão grande não está sendo tão falada? Mas é porque a gente estava no outro problema, né? Num outro desafio, que era as aulas online, que era o ensino remoto, as aulas híbridas. E aí, depois que eu percebi até, né, outras audiências, outros conteúdos começando a falar de itinerário, porque já é urgente, né? Mas antes, fala assim, cara, eu tenho que conseguir fazer meu aluno assistir a aula online. Eu não vou nem pensar em itinerário por enquanto, né? E aí, agora, veio, né, essa urgência cada vez maior, né? Se não me engano, é em março, que já tem que ser implementado no primeiro ano. E eu acho que, assim, o primeiro ponto, né, antes de ensino maker, de qualquer coisa, eu acho que o primeiro passo do professor é estar aberto, né? Não pense como, ai meu Deus, lá vem mais uma invenção, mais um trabalho, uma coisa que não vai aumentar em nada no salário, que a grande maioria é verdade, infelizmente. Mas veja como uma oportunidade, né? Porque de um lugar aberto onde você pode conectar os interesses dos alunos, onde você não está engessado. Ah, não, eu tenho que cumprir isso aqui até tal tempo, eu tenho que entregar nota e o aluno vai reprovar. Cara, não tem isso. Então, você tem ali algo aberto, você pode fazer algo mais livre, você pode olhar, criar uma proposta de projeto mais conectada com a sua realidade, com a realidade dos seus alunos e prepará-los, né, para esse tal do desafio do futuro, né? Como eu falei, assim, já que muitas coisas, né, do conteúdo que cai no Enem realmente não fazem sentido, mas, cara, existe uma outra oportunidade que a gente pode fazer o que a gente quiser, com muitas aspas, né? E então, assim, o primeiro passo, eu acho que o professor tem que começar a entender como uma oportunidade, que a coisa fica muito mais leve, né? Eu tenho essa mesma percepção que você, né? Muitos professores tendo uma certa resistência, e eu acho que muito porque vai mexer com toda a estrutura, a organização da escola, e porque não foi muito debatido, não foi muito discutido. A gente né, teve uma pandemia aí, pelo menos aqui em Belo Horizonte, nós voltamos às aulas presenciais no meio do ano, em junho, mais ou menos. Então, assim, são várias mudanças num curto espaço de tempo. Então, eu também percebo essa resistência dos professores, e muitas escolas ainda não conseguiram discutir como que vai ser essa implementação, né? Eu tenho alguns colegas trabalhando já com ensino médio que até hoje, ainda em dezembro, não sabe assim, o que vai ser de itinerário, como que a escola se organizou. Então, realmente, tem essa questão aí do time aí, que as pessoas, né, não estão com uma certa dificuldade mesmo de acompanhar, até porque eu imagino, né, que a construção de um itinerário, para ela ser bem feita, bem executada, ela demanda um tempo, né, porque a gente tem essa liberdade, né,
de agora criar, né, fazer coisas mais temáticas, mais voltadas para o interesse dos estudantes, mas eu entendo também que a gente tem que ter muito cuidado para que a gente continue tendo intencionalidade pedagógica, tendo Perfeito. objetivos claros para desenvolver todas essas atividades que têm esse percurso aí mais aberto, né? E eu vejo o próprio ensino maker como uma oportunidade de você trazer muitas novidades, né? Porque assim, se eu elaboro um itinerário formativo, mas eu uso sempre a mesma metodologia, ou eu continuo dando aula expositiva, né? Que propósito tem esse? Que É, mudança é o eu estou chantilly no bol de oferecendo? lama, né? Você vai trazer ali uma coisa que é bonita, que é legal, que aparentemente, né, é bacana, mas você está fazendo tudo do mesmo jeito, né? Eu sempre comparo, é o quadro negro e a lousa digital. Cara, é só a mudança de estrutura. Se você não mudou a sua forma de levar o conteúdo, não faz diferença. O Faz maker é a mesma diferença. coisa também. Exatamente. E como que você aí, quais dicas que você dá aí para um professor que deseja começar a inserir o Maker nas suas práticas pedagógicas, né? Quais recursos, o que que você indica aí para as pessoas? Então, assim, eu primeiro é voltar naquele conceito do maker, que é pensar assim, primeiro, o que eu posso criar? Então, o maker está muito relacionado ao projeto, e projeto, que é trabalho do projeto, né? Parece algo tão, nossa, intangível, projeto. O projeto é basicamente algo onde o aluno vai entregar alguma coisa, né? Então ele vai ter um produto final ali. É basicamente isso. E esse produto, como eu falei, pode ser um produtinho de papelão, como pode ser outro tipo de produto, outro tipo de coisa, né? E então, assim, a primeira coisa, talvez, é o professor pensar: o que meu aluno pode criar? O que eu posso criar com os meus alunos, né? E então, assim, o ensino tradicional está muito relacionado a armazenar informações, né? A prova, né, acaba sendo o grande objetivo, e o objetivo dela é você armazenar, e a gente fala que as pessoas entenderam, se ela armazenou bem, e se não armazenou bem, a gente fala que ela não aprendeu. E o maker não é isso. Outra coisa também é começar a pensar assim: é, não espere ter os recursos ideais para começar. E aí, recursos ideais, a gente pode ir para desde recursos de materiais mesmo, né? É uma coisa que eu compartilho de uma maneira massificada aqui no meu conteúdo, exatamente para mostrar de uma forma muito real, cara. Dá para você fazer com coisas com cartolina, você pode fazer coisas com papelão, você pode. Então, assim, que as pessoas falam: Luan, mas você não entende a minha realidade, a minha escola é muito complicada. Sério, todas as vezes eu desafio, cara, eu duvido que se você não vai num mercado ali do lado, você não consegue pegar 4 caixas de papelão. Uhum. Então, assim, eu duvido, de verdade, assim. Eu faço aqui, eu moro aqui, quando eu desço aqui na minha casa, tem um mercadinho aqui. Vez ou outra eu vou, quero fazer um projeto. Papelão, gente, papelão é incrível. É incrível, porque o papelão, ele é rígido, mas você consegue fazer uma maleabilidade. Então, assim, mesmo que você fale assim: não sei nada de make, vamos falar assim: gente, vamos fazer uma casa de papelão? Uma casa de papelão. Então ele vai cortar com estilete, ele vai tentar medir ali como é que vai, onde que vai ser o banheiro, qual vai ser o tamanho da sala. E só de você fazer essa atividade super boba com os alunos, né? Ele vai gostando daquele processo. Primeiro porque ele vai pensar: caramba, como é que eu vou fazer uma casa? Nunca parei para pensar nisso. E quando ele vai fazendo, ele vai conseguir colocar a identidade dele. Tem gente que vai querer: não, se fosse minha casa, eu quero uma sala maior, porque eu gosto de ter mais espaço. O outro vai querer colocar algum enfeite no quarto diferente. E aí, André, é que vem uma das coisas mais legais, né? Do maker e tudo que a gente pode aproveitar no itinerário. E que às vezes é muito difícil para as pessoas entenderem quando a gente fala de metodologias ativas, dessa nova educação. É falar: Luan, como é que eu posso partir de uma mesma proposta e os alunos fazerem coisas diferentes? Assim, tenho 10 alunos, e aí eu vou ver o resultado desses 10 alunos, foram Uhum. 10 coisas diferentes a partir de uma mesma proposta. Porque numa prova não tem jeito. Não tem jeito. Vai ter a mesma resposta A ali, se mesma resposta. teve. É difícil. Aí você fala: cara, como é que vai ser criativo? A estrutura, ela não está pronta para ser criativa. Uhum. E aí você parte de uma ideia que eu estou falando assim, super bobo, né? Então vamos construir aqui com papelão. Faz aí um robô de tampinha.
Sabe? Então é começar a ver os recursos que você tem perto e começar, tá, o que eu posso criar, o que eu posso fazer. Dar vida para eles, né? Oi? E dar vida para esses E recursos dar aí que às vezes a gente vida. acha que é lixo. Nossa, total, total, assim, e isso é tão... E aí, a partir disso, você já vai criando repertório, né? Você vai trazendo pequenos temas e tal. Outra coisa também é usar a internet ao seu favor, né? Então, não só o meu canal, não só o canal de vocês, mas assim, esse cara, YouTube da vida e tal, você vai procurando um manual do mundo da vida, você vai procurando Uhum. outras coisas, tenta replicar esse processo, comece a se encher de repertório. Por exemplo, aqui no meu conteúdo, eu tenho vários videozinhos de tutoriais, né? Talvez, né? Se a pessoa não sabia, mas até confessar aqui para as pessoas, não sou eu que faço aqueles vídeos. Eu não tenho nem tempo para fazer todos aqueles vídeos, todos aqueles projetos. Não tenho nem cabeça, nem criatividade, nem recurso para isso, né? Qual que eu uso? Pinterest. Cara, o É Pinterest é verdade. incrível, incrível. Tem Para vários desses repertório. projetinhos e tal. Projeto STEAM, né? Que é aquela sigla STEAM, né? Que é Projetos Integrados de Ciência, Tecnologia. E aí você vai, às vezes, no repertório. Eu não consigo fazer todos os projetos que tem aqui, por exemplo, aqui no meu feed do Instagram. Mas isso vai... Toda vez que eu vejo um projetinho a mais, toda vez que eu vejo alguma coisa, isso vai me dando repertório e pensar, tá, eu não tenho isso, mas eu tenho isso aqui, eu posso adaptar para fazer um outro projeto. Então, Uhum. é desmistificar. Uma coisa que é importante que eu pensei agora também, André, de novo, vai bem muito de novo nessa questão da mentalidade do professor. É muito difícil para nós professores, eu vou até me incluir nessa, porque todo dia é uma desconstrução, de você ser aquela pessoa que não tem todas as respostas. Então, porque o professor, o conteúdo que ele dá no dia a dia tá orquestrado. Principalmente se você é um professor veterano, assim, você dá 5 anos. Cara, não vai mudar o que é uma mitocôndria há Aham. 30 anos, há 50 anos atrás. É mais ou menos a mesma coisa. Você Uhum. pode explicar de um jeito diferente e tal. E aí o professor se sente seguro com aquilo, né? Cara, não, eu tenho aqui, vou passar um conhecimento, os meninos não sabem nada e estamos ali, né? Enchendo aqueles potinhos de conhecimento. E o conhecimento, na verdade, ainda mais nesse mundo, nesse século XXI, onde as coisas mudam muito rápido, não é o grande ativo, encher de conhecimento. Porque esse conhecimento pode não ser talvez tão útil ou até se tornar obsoleto para o que a pessoa precisa fazer. Você tem que ensinar a pensar, ensinar a aprender. Então, o professor, ele tem que se portar na posição de aprendiz. Se Uhum. sentir cada vez mais confortável, falar, gente, não sei. Vamos pesquisar? Nossa, professor, como é que faz essa luz? Gente, não sei. Vamos ver junto como é que é? E perceber que isso não é feio. Não, como assim não Sim, sabe? Como assim? Você é o professor. Se for uma escola particular, meu pai tá pagando e o professor não sabe. Cara, sim, porque, gente, a vida real é assim. Deixa eu contar um segredo da vida real. Você vai chegar, vai se formar, você não vai estar pronto. Nossa, agora você tem todos os recursos. Não, você vai mais ou menos pegar o que você tem e vai alterando. Todo dia você vai aprendendo uma coisa diferente. não, eu Então, concordo demais com isso. quando você abraça essa ideia, quando você sai desse pedestal, aí qual é a mensagem consciente ou inconsciente que faz para o aluno? Caramba, meu professor também não sabe, mas ele sempre está aprendendo. Então a vida, é assim que a vida funciona. Não Aham. existe, o Murilo Gun fala muito disso, né? Não existe acabar os estudos. Os estudos não acabam. Toda hora você está aprendendo uma coisa nova, toda hora você está vendo um conteúdo novo, toda hora você está vendo uma estratégia nova. E ele vai entendendo, caramba, é assim, eu não sei, eu assumo que eu não sei, mas eu vou pesquisar, eu vou E corro testar atrás, né? e vou correr atrás. Não é só também, não sei, aí vai ficar de braço cruzado e tal. Não, Uhum. vamos correr atrás, vamos fazer perguntas. E aí a gente pode até entrar no DNA do itinerário formativo, né? A gente estava conversando, Luan, que a gente pode falar, que a gente pode conversar e tal. E aí o itinerário, ele basicamente em 4 grandes blocos, né? Ele tem a parte do pensamento científico, do empreendedorismo, da intervenção sociocultural e da Processos criatividade, criativos. processos criativos. E aí, pô, e é muito curioso isso, é engraçado como eu fui aprender isso anos depois que eu me formei. Por exemplo, do pensamento científico. Eu tinha aula de ciência, sei lá, na escola, ciência, sei lá, aprendo lá as coisinhas, a pilhazinha e tal, isso é ciência. Depois de muito tempo, de anos estudando sobre educação, eu percebi que aquilo não era pensamento científico.
Porque o pensamento científico, o DNA do pensamento científico não está na resposta. O Uhum. DNA do pensamento Tá na científico é a pergunta. pergunta. Ele está na pergunta. Exatamente. Então, assim, como assim? E é isso, né? E eu fui me deparando com essa realidade de feiras científicas, né? Que eu lembro que eu fazia feira científica na minha escola, era super tosco, assim, a gente pegava um cartaz, apresentava um negócio, e aí tirava 10, que era super fácil e tal. Uhum. E Decorava o que ia falar lá na hora decorava, né? e pronto. Exatamente. E aí eu fui me deparando com algumas pessoas que, inclusive, eu já entrevistei aqui. Por exemplo, um caso que eu adoro contar é o professor Gilberto, né? E aí ele falava assim, não, vou fazer feira científica na escola. Uma escola no interior do Pará, numa cidade chamada Baetetuba. E o cara ganhando prêmio e levando os alunos para Abu Dhabi. Eu, cara, como é que esse cara tá levando do interior do Pará, tá indo para Abu Dhabi, tá indo para Interwiser, né, nos Estados Unidos, que é a maior feira do mundo, né, de ciências. E ele fala, qual é o seu segredo, Gilberto? Me conta qual é o segredo. Cara, o segredo é simples. Eu falo para meus alunos, pense num problema aí e vamos tentar resolver esse problema. É Uhum. isso. E aí vai, qual a situação? O que você está olhando no seu dia a dia que está te incomodando? E vamos tentar resolver isso. Então, de Ô, um problema Luan, que... Ah, não, só para a gente responder uma pergunta aqui, tá. eu acho que você já até comentou assim, que tem, eu não estou conseguindo ler o nome da De pessoa. materiais de referência, Isso, né? está O perguntando das Elvis. referências. Você falou um pouco do Pinterest como repertório, mas eu não sei se ele está querendo Assim, um material mais teórico sobre o Make. direto rola quando eu abro as caixinhas de perguntas, pessoas, em livro, né? Querendo ou não, a gente tem o professor, né? Tem Aham, eu gosta. quero uma base de livro, e não tem nada de errado com isso, né? E assim, e aí eu tenho um pouco de dificuldade, que aí o meu lado não professor, o meu lado engenheiro já é mais desapegado. Vou aprender na vida aí e tal. E aí, então eu nunca tenho livros muito bons para indicar, né? Um que eu sempre, então assim, primeira coisa que o pessoal tem que entender, não existe livro de itinerários formativos. Não Uhum. existe assim, os 10 passos infalíveis do Para itinerário criar um itinerário. formativo. Você fala, cara, nunca nem fizeram o itinerário formativo, não existe isso. Até mesmo no meu próprio pesquisar para falar para as pessoas foi, cara, tentar fechar um quebra-cabeça. Tem alguma coisa do governo que está Uhum. falando, outras páginas da internet, eu vou pegando meu repertório e vou trazendo isso. Então, assim, aí vem esse primeiro desapego do professor. Cara, você tem que entender que não tem muito uma resposta certa, tá? E aí, até falando do Maker, né? Um livro que para mim faz abrir muito a mente com relação a isso, é o livro que eu indico também 90% das vezes, é o Jardim de Infância para a Vida Toda, do professor Hum, Mitchell Resnick. Então, que acaba que... eu gosto de dizer que a teoria da aprendizagem criativa, né, que esse professor Mitchell, lá do MIT, ele traz para a gente, eu gosto de dizer que é o fundamento teórico do Maker. Apesar de... Porque o Maker ele não tem uma origem na academia, né? Ele tem uma uhum. origem fora, né? De robistas. Só que existe também vários estudos acadêmicos, né? E aí, antes do Mitchell, né, a gente vai ver ali o Seymour Papert, né? Que aí, em cima dele vem o Piaget, né? O Seymour Papert aprendeu ali com o Piaget com a teoria construcionista. E era muito legal, porque desde a década de 70 ele já falava dessa coisa do construir, do aprender fazendo, e de até pensar o computador como uma forma ativa de aprendizagem, né? Então, o cara já começava a falar em programação para crianças na década de 70. Então, é muito visionário. Então, os livros do Seymour Papert, até vou escrever o nome dele aqui para o pessoal não se perder. Procura a bibliografia, tem um livro que chama Mindstorms, tem o eu sou péssimo com bibliografia, mas procurem lá do Seymour Papert, que tem muita coisa boa. E também o do professor Mitchell Resnick, que é o Jardim de Infância para a Vida Toda, que ele fala dos 4 P's da aprendizagem criativa, que vai trazer muito da mentalidade. Que eu acho que é Uhum. isso que o professor precisa mais agora. Né? Da A mentalidade. Cara, mentalidade para. porque como é que eu lido com uma sala de aula onde os meus alunos vão ter a mesma resposta? Como é que eu lido com um Uhum. projeto, né? Porque, assim, uma coisa que é bem desafiadora no Maker, e, assim, existem várias formas de fazer, mas uma forma que eu não gosto de fazer, que acaba acontecendo, é transformar a sua aula num grande tutorial, né? Então, Uhum. assim, e tem Tipo vídeos uma maravilhosos, receita de bolo, né? receita de bolo, Faz isso, faz isso.
Porque aí volta de novo naquilo que a gente estava falando no começo, né? De você trazer o DNA da aula tradicional. Então, É. assim, e não é desmerecendo, mas que tem projetos maravilhosos. Vamos pegar, você pega o Manual do Mundo. Tem projetos incríveis, maravilhosos. E aí você basicamente pegar assim, a gente vamos fazer lá, só que é tutorial. Ah, faça Aham. exatamente isso daqui, para chegar naquele resultado. A gente vai Uhum. analisar a física. É muito melhor do que uma aula conteudista, disparadamente. Mas eu acho que o professor tem que pensar formas, assim, de... Não é a aula onde todo mundo faz o passo a passo para chegar no projeto final. Né? Ah, como é que eu faço, sei lá, aqui. O que eu gosto de... Vou dar um exemplo prático de que uma professora fez uma vez, nem era coisa de itinerário. Mas, por exemplo, ela é uma professora de física do ensino médio e ela estava ensinando sobre dinâmica, sobre força, velocidade, essas coisas. E aí ela pensou, como é que eu faço isso de uma forma prática? E basicamente ela falou para os alunos assim, gente, deu vários recursos para eles, mas falou assim, ó, os carros, você pode fazer, existem vários lá, vídeos na internet como fazer carrinho movido pelo balão do ar, né? Ou carrinho movido pelo elástico. Eu não sei o que vocês vão fazer. Vocês vão ter que 4 semanas, vocês podem pesquisar na internet, você pode pesquisar no livro, você pode me perguntar, mas vocês vão ter 4 semanas para fazer algum protótipo, alguma estrutura que ela vai se mover. Eu não lembro se ela colocou um parâmetro, né? Você tem que mover aqui 10 metros. Não lembro se ela colocou isso ou não. Mas eles tinham essa missão. E aí é diferente. Então, qual é a diferença disso para o projeto? Porque aí você trouxe uma proposta de, cara, você tem que fazer alguma coisa com sucata que vai se mover, usando só coisas mecânicas, né? E o aluno vai ter que correr atrás. Ah, então. E aí, um vai achar melhor fazer o trabalho lá com elástico. O outro vai achar melhor fazer com balão, ele vai se afinizar e tal. Naquele processo, ele vai tentar seguir o passo a passo, mas alguma coisa vai travar. E aí ele vai ter que pensar como é que ele vai resolver aquele problema. E aí, até falando das atividades assim, de passo a passo que a gente tem, né? É muito curioso, é que nem você aprender a fazer receita na internet, né? Ah, vou fazer aqui o bolo de Uhum. cenoura, não sei o quê. E aí, de repente, a pessoa vem, você precisa de tantas gramas de, sei lá, mirtilo. Cara, não tem mirtilo. Como é que eu vou fazer? Como é que eu substituo? Então você tem que ter essa mentalidade. Ó, o cara claramente não sabe cozinhar, né? Falei de bolo de cenoura, falei de mirtilo, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas beleza. O ponto é, cara, você tem que trazer para o seu aluno, não. Ai, agora, professor, não tenho aqui o elástico do não sei o quê. Como é que a gente substitui? Então é Uhum. isso. Porque isso é a vida real. Tá, É beleza, você vai verdade. seguir um tutorial, mas você tem que estar preparado para pensar o que, que você vai substituir ali, o que, que você vai fazer ali. Né? De você não é todo mundo vai seguir o mesmo caminho. Então, isso já é um passo, né? De você pensar como é que você vai se formar. Uma outra coisa que é muito interessante, né? Você fala assim, eu não tenho, mano, não tenho ideia de um itinerário que eu possa fazer. Eu não tenho inspiração, não tenho, não consegui, não existe o livro ainda de itinerários formativos para professores. O que que eu faço? Converse com seus alunos. E aí você pode partir de duas linhas. Você pode perguntar o que que eles mais gostam de fazer, Uhum. né? E aí, a partir disso, você pode ter pistas, ele pode falar os canais que ele mais segue, aí um gosta de futebol, outro gosta de dancinhas, outro gosta, não sei o que, você fala assim, nossa, dancinha, gosto de dancinha e TikTok. Tá, como é que eu faço? Ou pode ele entrar na parte física da dança, né? Como é que eu faço? Como é que eu estruturo um vídeo? Como é que eu edito um vídeo? Né? Isso vai ter, eu tenho certeza que vai ter muito mais alunos interessados, né, em como editar vídeos, como é que você faz vídeos interessantes. E vocês vão aprendendo juntos, né? Então, a partir dos gostos deles, você pode ter boas pistas. É uma E boa outra, sacada mesmo. e aí e outra coisa, que, gente, isso eu garanto que tem abundância. E eu não sei de que escola do Brasil você é, mas eu tenho certeza que isso existe, que é problema. Problema. O que não falta na nossa vida é problema. Então você pode partir de um problema. Gente, o que vocês estão vendo de problema na escola? O que vocês estão vendo de problema Na aqui na comunidade? comunidade. E aí, Bruno, eu vejo aqui um problema que quando chove tem não sei o quê. Tá, como é que a gente poderia resolver isso? Uhum. Gente, isso é um itinerário. Aí você vai começar a procurar recursos, vai começar a procurar não sei o quê. Então você vai resolver um problema real. E é aí que, para mim, a escola ela encontra o seu grande propósito, né? Que é ensinar os alunos a resolver problemas. Porque eu não sei, eu posso ir para a área da biologia, eu posso ir para a área da matemática, eu posso virar um psicólogo,
Mas, gente, qualquer pessoa... Eu posso nunca me formar, eu posso nunca ir para a faculdade, mas todo mundo tem que aprender a resolver É uma problema. habilidade essencial, né? Essencial. Então, assim, você vê um problema... Então, tá, por onde que a gente vai começar a resolver esse problema? Você vai mapear, você vai tentar estruturar, você vai ver quais recursos. E aí, no final, pode até não ter dado certo. E aí volta aquela história de saber lidar com o fracasso, de não ter todas as respostas. Você fala assim, Analisar, né, o que deu errado, como que você poderia fazer diferente para melhorar aquilo, né? É exatamente, toda porque uma sempre é. correção de rota que é totalmente necessária. A gente não acerta o tempo todo, né? Exatamente, exatamente. Estar tranquilo com isso. Caramba, não, mas a gente pensou, nós trabalhamos 3, 4 meses. Gente, de novo, vida real é isso. É. É, Agora, tem, quando você tem vários estava... projetos de vida que vários não vão dar certo. E beleza. Exatamente. E Desculpa, quando você desculpa. estava falando, né, sobre alguns exemplos, né, algumas coisas de repertório, e eu comecei a live falando que eu ainda não implantei a questão do maker nas minhas aulas, né? Sim, Mas aí eu fiquei pensando numa coisa aí, né, ficou uma dúvida. Por exemplo, esse ano eu fiz duas coisas, né? É um trabalho interdisciplinar com uma professora de geografia, que a gente criou uma cidade fictícia e colocamos vários problemas que essa cidade tinha, principalmente problemas socioambientais. E aí os estudantes foram divididos em grupos e eles tinham que resolver alguns desses problemas e ajudar essa cidade a alcançar lá aquelas metas de sustentabilidade da ONU. E aí eles fizeram maquetes, né? Cada um fez o seu lá, pensou numa ideia, fez uma maquete para explicar, olha, essa cidade agora ela vai ser desse jeito. Então, por exemplo, essa cidade tinha um lixão. Aí teve aluno que fez uma maquete mostrando o aterro sanitário. Teve um outro que a gente falou, tinha pessoas que viviam do lixão, né? Catavam resíduos lá para reciclar e tudo mais. Então, o que vai fazer com essas pessoas? Então, teve gente que pensou, essas pessoas vão trabalhar no aterro sanitário, né? Então, eles foram pensando aí nessas propostas. E a outra coisa que foi mais recente que eu fiz, né? E aí tem essa dúvida aí, será que é maker, não é? É que eu propus para os alunos construírem um vulcão, né? Estava dentro do que a gente estava estudando, de alguns fenômenos e tal. Só que um pouco diferente, eu acho que todo mundo já construiu vulcão na escola. Mas, sim. assim, um pouco diferente daquela coisa do professor leva, mistura o negócio lá e explode. Como é que foi? Cada grupo levou seu material e eles que iam pesquisar que reagente que eles iam colocar lá para explodir. E eles queriam que explodisse, né? Óbvio. E aí Sim. eles tiveram uma aula para planejar o que cada um ia levar e tal. E aí foram, né? Deu para fazer em 3 grupos. Aí cada grupo levou, teve uma ideia, né? Aí, por exemplo, você falou que o professor vive aprendendo também com os alunos. Eu sou zero habilidade manual. Eu aprendi a fazer papel machê. Eu não sabia fazer. Eles pegaram papel, molharam, colaram para construir a estrutura do vulcão, pegaram garrafa PET. Então, eles foram bem, bem criativos. E aí, cada grupo testou uma técnica lá para fazer explodir. Algumas deram certo, outras não. Por exemplo, um grupo usou Mentos e Coca-Cola. O outro levou vinagre e bicarbonato. O outro também acabou usando Mentos e Coca-Cola. O Mentos e Coca-Cola não deu certo. A gente ainda não conseguiu, né? Eu ainda vou discutir com eles, né? O que deu certo, né? A gente vai avaliar a situação. Sim. Mas aí não deu certo. O outro que fez o vinagre com o bicarbonato foi até engraçado, que era um grupo de meninas. E elas tinham lá, não, tem que pôr 2 colheres. Aí elas colocavam 2 colheres, mediu o tanto de vinagre que ia colocar, tudo certinho. E o outro grupo, assim, que fez, né, era um grupo de meninos, eles, vamos pôr isso, vamos ver o que vai dar. Eu até achei engraçado essa questão, assim, como que as meninas foram bem mais organizadas, né? Você acha que essas atividades aí se encaixariam nessa questão do maker? Total, total, por vários motivos. Primeiro, porque eles estão criando algo, né? Então não é só, gente, aqui é uma reação de combustão, não sei o que e tal. Não, você, cara, vamos criar. Eu acho que foi muito legal porque também você trouxe, né, a possibilidade, se vira aí, faz aí com Mentos, faz aí com não sei o quê. A forma, e eu acho muito curioso isso, né? A forma como cada pessoa reage de uma forma diferente, né?
Então, as meninas, elas têm essa pegada mais organizada, mais metódica. Os meninos são mais na tora, faz, Aham. de todo jeito e tal. E é engraçado até trazer o melhor dos dois mundos, né? Uhum. É meio comum, né? Por N motivos, o, as meninas terem essa tendência de arriscar menos, né? Tipo assim, ser mais medrosas. Não, eu quero seguir um passo a passo, seguir uma estrutura e passar por experiências como essa e falar assim, não, a vida nem sempre tem um roteiro, né? Então elas vão ficando mais confortáveis. Da mesma forma que tem vários meninos que estão aí meio nem aí, assim, não, ó, a vida às vezes precisa de planejamento, não pode fazer as coisas de qualquer De jeito e tal. planejamento. Então vai ancorando. E o que é legal do projeto porque muitas vezes você fica assim, às vezes fica muito no campo da discussão, ah, isso aqui é bom, isso aqui dá. Tipo assim, como você falar, tá, o trabalho, no final você vai ver o resultado. Né? Então, assim, você poderia falar assim, não, eu fiz aqui um artigo de 30 páginas, como o Mentos com Coca-Cola funciona. Funcionou ou não funcionou? Então, assim, o que, que aconteceu? Entendeu? E aí a execução na hora vai te fazer lidar com aquela situação, porque deu certo, não deu certo. Então é a vida real mesmo, né? Acho que isso é muito bacana. E até aproveitando o gancho do Edivaldo, que falou que também passou por experiência de menos, e o aluno ficou chateado e tal. E isso também é importante. Lógico, existe. E essa é uma parte desafiadora, porque existe um caminho do meio, né? Mas não é tão, primeira coisa, não é tão ruim o aluno sair chateado, né? Uhum. Ele tem que entender. Frustrações, vamos lidar com frustrações. Frustrações acontecem. E eu tenho planos, nem todos os planos dão certo, né? E aí a pergunta não é como eu me senti. A pergunta Uhum. é como é que eu vou lidar com essa situação em que como é que eu vou refazer isso? Ou será que eu vou fazer outro projeto? Então, assim, e aí, André, a gente entra num outro ponto que é essencial e que eu confesso que eu sinto falta, né, na escola, que dessa um pouco dessa frustração. É importante os meninos se frustrarem, né? Sim. O pessoal brinca muito na geração mais Nutella, né? Lógico que varia de caso para caso, mas assim é importante isso. É importante eles entenderem esses processos de frustração. Eu lembro que eu estava fazendo um treinamento para uma escola e que trabalha com crianças pequenas, né? E eu via muito olha só que interessante, né? Assim, vai sair um pouquinho do assunto de itinerário, mas só para a gente Uhum. perceber como é que é o funcionamento de a cabeça, né? E os professores falam assim, não, e a gente vai fazer tal atividade para acender um LED, não sei o quê. Eu já estava nessa pegadinha da eletrônica e via e estava na época da aula online ainda. Então imagina, trabalhar com 7, 8 anos, eletrônica no online. E aí eu via que muito da aflição delas era assim, caramba, e se meu aluno não conseguir fazer? E se, Uhum. se não conseguir fazer, ele não vai fazer. Então, assim, ou então, vou fazer uma feira de ciências e aí tem aquela até meio, alguns lugares, assim, onde o pai acaba fazendo um projeto para o filho não passar Uhum. vergonha. Eu lembro que eu fui muito enfático, inclusive, assim, ó, não importa se o trabalho tá feio, mas não é para o pai fazer. O trabalho é para o O trabalho é da aluno. criança, para ela entender. Então, assim, às vezes aí é um trabalho, às vezes, para o pai e é para a criança para entender assim, não, eu começo fazendo meio feio, mas é o trabalho que eu fiz, da melhor maneira que eu tinha. E a partir disso eu posso analisar e ir para os próximos passos. Então, tudo isso, né? O Maker ele tem muito essa pegada de aprender com o processo, né? Nossa educação ela está muito focada no produto, né? No resultado final Uhum. e trazer uma coisa bonitinha, uma coisa funcional. Isso é importante, não é que não seja importante, mas existem tantas coisas que acontecem no meio do caminho que é descartada, né? E que o processo de aprendizagem acontece isso, acontece no erro, acontece na tentativa, acontece no misturar aquilo que não era para ser misturado, né? Onde você vai descobrindo coisas novas. Então, o primeiríssimo passo para lidar tanto com o maker como o itinerário é ter essa mente mais aberta. Uma mente mais aberta a projetos, uma mente mais aberta a escutar os alunos, uma mente mais aberta a saber que projetos não vão dar certo. Então, eu acho que isso traz até um alívio psicológico para o professor, sabe? Sim.
E Então, acho que para assim, o aluno também, né? do tipo assim, cara, Dele não, do valor dele não ser atribuído a um resultado só, né? Mas a um exatamente. processo. Exatamente, assim, é você conseguir mensurar dele, partir dele, sempre estratégias, buscando estratégias para saber se ele fez o melhor dele, né? E Uhum, é isso, sim. sempre fazer o melhor dele. E aí alguns o melhor dele é uma coisa, né, estrondosa e às vezes é aquela velha história. Quem é o melhor aluno? Aquele aluno que na primeira prova tirou 7 e na segunda tirou 8, ou aquele que tirou 2 e na outra tirou 6? Você fala assim, Uhum, não, mas poxa, o que tirou 8, mas ele não mudou. O delta dele não mudou muito. aham, O do outro mudou muito mais. Olha só o progresso desse aluno. Isso não pode ser deixado de lado, né? uhum. Talvez esse aluno só fez 7 8, talvez esteja... Você precisa desafiar ele mais, né? Sim, Então, que ele para está ele fazer mantendo a mais, mesma média, não né? está tendo progresso. Ele é ótimo comparado com os outros colegas, mas comparado com ele mesmo, ele está estagnado. Aham, Então, são coisas que tem que ser, né? De novo, aí o itinerário vem como uma oportunidade de uma coisa que não tem nota, de uma é. oportunidade onde você pode ir para caminhos que está mais relacionado ao interesse de cada um. É ser Então, mais personalizado, né? Quando você falou dessa questão, esse aluno que não teve tanta variação, você precisa desafiá-lo mais. Pode colocar uma outra proposta para ele e para os outros, né? Que não precisa ser igual ao dos outros, né? Então, acho que exatamente. incentiva isso também. Exato. E assim, coisas que eu gosto muito de trabalhar aí no mundo do maker, e que são coisas muito simples de fazer, né? Pronto, você falou que participou do treinamento, e no treinamento a gente fez uma narrativa, né? Lá no quarto dia e tal. E eu acho que essa estratégia de narrativas, assim, para começar, né? Porque não dá para você fazer uma narrativa por um itinerário Uhum, inteiro, né? Mas, assim, a estratégia de narrativas é muito interessante para o professor aquecer os motores, entender o que é essa história, de o que é a criatividade, o que é aprender fazendo. Para quem não está entendendo nada do que é tal da narrativa, vou dar o exemplo do que aconteceu no treinamento de professores transformadores, que a André estava falando. No meio da história, eu falei, gente, olha só. Falei para alunos, a gente estava na plataforma do Zoom e tal. Avisei um dia antes, ó, a gente vai ter uma narrativa e essa narrativa a gente vai colocar a mão na massa, a gente vai criar alguma coisa. Traga o que você tiver na casa de vocês. Papelão, garrafa pet, rolo de papel higiênico, sei lá, o que vocês tiverem. Mas quanto mais, melhor, mais faz o que você tem aí. E aí eu conduzi uma história. No caso, eu conduzi uma história toda maluca lá, falando que os professores iam para Marte, e aí eles foram não sei o quê. E aí eles pisaram em Marte. Do nada, foi para Marte, tinha que sobreviver lá. O que vocês precisam fazer em Marte? Olha só, uma coisa super... Não é ultra aberta, né? Tipo, crie o que vocês quiserem. Então, assim, uhum. existe um nicho fechado, que é Marte. Ah, tá bom, é Marte. Tá, mas o que eu vou criar? Aí até eu lembro que antes até de fazer atividade, eu sempre gosto de fazer um bate-bola com as pessoas. Cara, o que a gente precisa? Acabamos de pousar em Marte, o que a gente precisa? Nossa, a gente precisa de um lugar pra gente... É, pra gente dormir. Ah, então tá, eu Uhum. preciso aqui de um dormitório. Ah, não, a gente precisa de alguma coisa para se locomover. Ah, precisa de, tipo, de uma estufa para as plantas. E aí Já você vai vai fazendo um acontecendo brainstorm, um né, das brainstorm, e não fica ideias. aquela coisa, ainda mais que aí tem um desafio que é uma coisa que não acontece tanto com as... Olha só que engraçado isso, né? Não acontece com as crianças, mas acontece quando mais adulto a gente é. Que é essa coisa da ideia, né? Se você falar com a criança, ela faz ideias mais malucas. Ah, vamos fazer aqui um pula-pula, não sei o quê, e ele vai fazer, ele não tem filtro, ele só vai lá e faz. Quanto Uhum. mais velho, mais difícil. Então, assim, o que é clássico acontecer numa atividade como essa? Ah, gente, o professor chega lá, vou fazer narrativa de Marte, conta história. Não, gente, agora vocês vão criar. O professor, eu não sei o que criar. Professor, não sei o quê. Aí o cara trava ele, e agora? Porque dessa parte pra cá eu não sei fazer. Né? Assim, não tem o que fazer. Se eu tivesse um tutorial, os meus alunos estariam fazendo. Uhum. Né? É o que eu brinco, é o síndrome da redação do tema livre. Quando você deixa muito livre, o aluno nem sabe por onde Por começar, onde começar? por onde fazer. Eu falo porque eu mesmo tenho essa situação. Eu não sei muito por onde começar se você não me der um direcionamento. Então, por isso, esse bate-bola, esse brainstorm é essencial. O que a gente precisa criar? Eu preciso criar um veículo, preciso criar um dormitório, preciso criar isso, aquilo. Então, assim, quando tiver aquele aluno que fala, professor, não sei o que eu vou fazer. Você não viu que a fulana falou de um dormitório? Tenta fazer um também. E aí começa a mágica. Por quê? A pessoa começa a construir e só quem faz, não adianta, eu podia mostrar, é por isso que às vezes eu podia trazer 10 livros, eu podia mostrar 7 TED Talks falando sobre o poder da criatividade, do aprender fazendo.
Mas é uma coisa que acontece só quando você faz. Então, eu dei um exemplo, do dormitório. A pessoa começa a fazer, ela tem um plano na cabeça, vou fazer assim. Quando ela vai executando, a coisa não acontece muito bem como ela imaginava. E aí ela vai vendo que vai ter que mudar o plano. No final das contas, ela fez um projeto completamente diferente do que tinha ideia do início, mas ela entregou e às vezes fez um trabalho mais legal do que era a ideia de antes. Mas a ideia só surgiu porque ela começou a botar a mão na massa. Então tem Verdade. vezes que a pessoa Faz vai todo entender, cara, mas só sentido. misturando aqui esses leg aqui na tora. E do nada vai saindo. Aos poucos vai saindo. Existe um conceito para isso, chama tinkering. Né? O tinkering é isso, a pessoa que vai fuçando, mexendo, de repente ela fez alguma coisa. Né? Não é aquele ensino de cima para baixo, de baixo para cima. Ela vai criando. E aí é muito legal porque qual geralmente é a jornada? Não sei nem se aconteceu isso com você, Nath, mas eu lembro de muita gente falar isso. Nossa, Luana, você trouxe a proposta, eu travei, né? Fiquei ali, nossa, eu não sei o que eu vou fazer e tal. E aí, ela, tá, vou começar a mexer alguma coisa aqui. Ela começa a fazer, meio que dá errado e tal, mas ela vai construindo e vai dando certo. E às vezes ela fica meio com vergonha, porque ela não quer apresentar, mas quando ela vê nos projetos dos colegas, aí ela, caramba, o pessoal fez muita coisa legal, mas eu também fiz umas coisas legais aqui. Aí, quando termina, quando ela vê o projeto de todo mundo, ela vai vendo, ela aumenta o repertório dela. Cara, eu nunca pensei em fazer o dormitório desse jeito. Nossa, muito legal que o fulano fez. Então há um crescimento, né, do seu processo de aprendizagem, do seu processo criativo. E quando ela passa por Aprender com os pares, né? aprender Envolve com os muitas pais, tudo isso coisas que a aí. gente fala no âmbito assim, teórico e tal, blá blá blá, ela vive. E é isso que é o ponto. Essa que é a oportunidade. Porque, gente, a gente pode ficar falando um monte aqui. Mas, cara, quando ela vive isso, e aí o professor também tem que entender que, cara, é só começando. Na primeira vez, ele, vou fazer isso aqui. Eu não sei, porque como o Luan fala nas lives, parece tão fácil. Mas quando eu vou fazer aqui, o trem sai meio travado. E vai sair travado. Vai sair esquisito. Você não É vai aos fazer poucos, perfeito. né? E aí você... Mas vai sair alguma coisa. E eu tenho... A certeza que eu tenho é que você vai fazer, pode não dar do jeito que você quis, mas você vai se tornar melhor depois disso. E aí você pode vir com uma outra narrativa, você pode vir com outras coisas na própria página da aprendizagem criativa. Uma boa fonte, inclusive, pessoal. aprendizagemcriativa.org. Tem vários trabalhos prontos. Então, às vezes, aí lógico, vai depender de cada escola, mas você pode começar o seu itinerário com pequenas oficinas. Né? Com pequenas oficinas, com pequenas propostas, e aí depois acho que a gente está vislumbrando um projeto maior aqui. Eu percebi que quando a gente fala de casas automatizadas de papelão, os alunos interessaram. Gente, vamos agora fazer aqui nesse mês um projeto de casas automatizadas? A gente precisa. Precisa disso, daquilo, tá? Aí vai. A gente faz de termodinâmica, a gente precisa falar sobre arquitetura, a gente precisa falar sobre estruturas, a gente vai falar sobre sustentabilidade. E aí chega de novo, né? Aquela coisa que a gente sempre fala na teoria, mas que é muito difícil de ver na prática, que é a interdisciplinariedade, a transdisciplinariedade. Realmente tudo está conectado. Não só o conteúdo da geografia, da química, da biologia, como outros conteúdos da vida. Da arquitetura. E deixa tudo mais dinâmico, né? Porque dependendo aí do projeto, da ideia, você vai ter que agregar um conhecimento, você vai ter que... Então, calma, porque para construir isso, vocês precisam ter um repertório, sei lá, dessa disciplina, chama um professor para falar de alguma coisa. Então, deixa as coisas bem dinâmicas, né? Que eu acho que dá vida mesmo e aumenta o poder de engajar os alunos dentro do itinerário. E aí você acabou comentando assim uma coisa que eu ia perguntar, né? Se você enxerga o Maker dentro de todas as áreas curriculares ou se seria uma coisa assim mais para matemática, ciências da natureza? Tá. Esse é itinerário, das matérias tradicionais, né? Você disse. Nas matérias tradicionais, nas áreas curriculares. Assim, sim, enxergo. Porque é isso, né? Voltar. Você até fez uma pergunta no começo, assim, e essa pergunta é muito comum. Luan, essa atividade é make, né? E é muito comum, né? E eu confesso que, assim, eu não sou o credenciado da Associação Internacional dos Makers para falar se uma atividade é maker ou não. O que eu entendo por maker é aquilo que eu expliquei para vocês. Uma atividade onde a pessoa cria, de preferência num repertório criativo, onde não tenha um fim, onde a pessoa não seguiu um tutorial, ela criou ali, né, com o repertório que ela tinha. Então, indo, como eu falei, da sucata, impressão 3D, até mesmo em coisas virtuais. Eu criei um vídeo, eu fiz um programa, uma programação no Scratch, fiz uma animação, fiz um jogo.
tudo aí isso para mim se encaixa como esse maker, né? Dela entregar algo, né? Tem essa coisa do projeto, uma entrega de um produto. Tá. Aí, então será que tem, né, em todas as matérias? Gente, ó, até pela origem ali, nas exatas vai ser mais fácil. Vai ser muito mais fácil você chegar para um conteúdo de física e você pensar num conteúdo de termodinâmica, num conteúdo de velocidade, de hidrostática, de você pensar assim, vou fazer a coisa com a seringa aqui, que você vai ver a coisa hidrostática. É mais fácil. Você digitar no YouTube, você vai achar muito mais fácil projetos, por exemplo, de física, de química, até de matemática, né? Trazendo conceitos ali, porque você vai precisar. Né? Muitas vezes a matemática ela vem como uma ferramenta. Então, às vezes você não vai falar assim, nossa, é um projeto sobre, sei lá, sobre geometria. Não existe projeto de geometria, mas você tem que construir uma estrutura, você precisa da Que vai geometria. depender. E Vai depender. aí como é que entra as outras matérias? As matérias que não são tão desafiadoras, que são mais desafiadoras. Vamos pegar ali, por exemplo, história. Aí você, história e make, aí vai forçar a barra e tal. E aí depende, existem várias maneiras. Uma maneira que eu gosto muito, tanto na história, até na geografia dá pra fazer isso, é essa pegada de replicar, né? De reproduzir. Então, toda vez que me fala de exemplos de história, eu pego assim, tá, vamos reproduzir ali. Um exemplo que eu adoro dar é falar assim, cavalo de Troia, né? Vamos falar sobre o cavalo de Troia e tal. Aí, cara, será que você, se eu desse aqui palito de picolé, não sei o que, vocês conseguiriam fazer uma estrutura como um cavalo de Troia? Aí, então eu vou ter que fazer ali o compartimento, onde a coisa abre e fecha, onde teria que ter coisa ali dentro. Como é que será que foi feito naquela época na Grécia Antiga? E aí você pensar nisso, tentar criar aquilo, mesmo que, de novo, mesmo que não dê certo, faz os alunos pensarem, né? Como é que o pessoal carregava as pedras lá para fazer as pirâmides? Vamos fazer uma estrutura aqui, não tem motorzinho, não tem nada. Cara, você tem que fazer uma estrutura, uns guindastes, um não sei o quê. Ou então você fazer, umidade média. Cara, faz aqui um forte, um castelo, né? Vai fazer. Então você tem que replicar, fazer essa pegada da maquete mesmo. Então você construir essa estrutura, você está construindo algo. Então, na história dá para fazer isso, na geografia dá para fazer essas coisas de representação. Então, na biologia também, né? Quais formas eu posso representar aqui uma célula, A né? célula. Então eu vou pegar massinha, cara, assim, massinha de várias coisas. Tem que representar uma célula. Como é que eu vou representar aqui? Esse aqui vai ser o núcleo, aqui vai ser o complexo de Golgi, não sei o quê. Isso aí já é um makerzinho. Uma coisa que eu explico, eu até dava dando exemplo, acho que foi até no treinamento, como é que você representaria o sistema digestório aqui só com sucata? Eu lembro. E aí eu pegando até do Pinterest, né? Tipo assim, você vai pegando um cano de PVC, vai ser ali a faringe. Aí a pessoa pegou uma latinha de refrigerante, foi o estômago, que eu achei uma sacada muito boa, né? Por causa dos aços e tal. Mas a pessoa vai representando. Cara, como você representaria isso? Né? Como é que funciona o pulmão? Então tem uma estruturazinha com balão lá que você pode fazer o esquema de encher e esvaziar o pulmão. Então, assim, essas matérias que não são tão fáceis de enxergar o make, você pode ver muito na representação. Como é que eu represento o conteúdo dessa forma? Aí a gente pode ir para perguntas mais difíceis, tá, Luan? E português? Né? Português tem make? E aí tem várias coisas, assim. Por exemplo, tem algumas linhas que eu gosto de trabalhar, né? Por exemplo, no português, aí eu posso ir para uma linha da programação mesmo, né? Então, o Scratch é uma linguagem de programação. Uma coisa que eu acho fantástica de você, e aí é um maker, apesar de ser virtual, é um maker, é você pedir para eles criarem histórias. E esse é um exercício maravilhoso para o português. Né? Ele vai criar as narrativas, ele vai criar com a identidade dele. E você vai vendo. Eu lembro muito quando eu estava dando numa escola pública rural aqui de Brasília, que os meninos. A gente começou a criar historinhas assim, era muito bom, porque você via a frase ali, você ficava olhando os computadores. E aí, na hora, você via erro de ortografia, você via o erro de a história viagem na maionese lá e tal, de coerência. E até mesmo, isso é muito interessante, até entender um pouco do que está passando na cabeça dos alunos. Então, vários alunos ali tinham situações conflituosas na família. E por algum motivo, eles se colocavam do nada, colocavam duas pessoas brigando muito e falavam, eu vou te bater, moleque. Por que ele tá falando isso?
Então, até isso, o que ele está querendo Gente, explicar essa história? Então, assim, você criar histórias é muito bom, criar jogos. Então, você pode falar assim, ah, tá, vamos criar você precisa criar uma roleta. O que vai ser roleta? Não sei, pode ser papelão, pode ser o que você quiser aí. E essa roleta, você vai sortear verbos para você construir uma frase. Então, você ir nessa linha de criar jogos, de criar um quiz, né? Essa coisa de fazer um jogo que cria um quiz, um jogo de pergunta e resposta, aí você joga para qualquer matéria, né? Então, para eu você... lembrei também de uma amiga minha que recentemente os alunos, dentro da disciplina de português, eles produziram uma revista, né, com todas os editoriais de uma revista. Então tinha entrevista, tinha dica, né, resenhas de filmes, de livros, Uhum, tinha uma história, né, história da escola. uhum. Então, e aí eles imprimiram, né, fizeram uma impressão, aí durante uma mostra que aconteceu na escola, os visitantes ganharam uma revista, né, e ficou bem, bem legal, e eles se sentiram autores, assim, teve um É, momento de autógrafos, né? Então, acho sim. que encaixa aí também dentro da área de linguagens. Aí só Isso. tem uma pergunta É, aqui aham. do Santer. Isso. Deixa eu ver aqui, eu perdi. Uma Ah, que o eu que sempre você acha subi. das soluções Ah. de negócio que muitas empresas estão oferecendo para as escolas, como as disciplinas de robótica ou maker? Pô, aí depende, porque aí vai depender da empresa, vai depender da situação, né? Eu teria que entender como essa empresa está oferecendo, né? Qual a proposta, né? Qual é a proposta? Então, assim, mas o que que, vamos supor, eu sou o dono de uma escola, se alguém tá lá, eu vou oferecer uma atividade de robótica, né? O que que eu gostaria na minha atividade lá na minha escola, por exemplo, né? E eu vou alinhar muito aos valores que eu acredito na educação, por exemplo. Então, o que é comum, né, você vê empresas terceirizadas de robótica, que elas são muito focadas na robótica pela robótica. Então, assim, vamos Uhum, fazer o robozinho que vai andar aqui no seguidor de linha e a gente vai participar de uns campeonatos. E não tem nada de errado com isso. Primeira coisa que eu queria falar. Não tem nada de errado com isso. Você aprende, traz muito mais significado que antes e tal. Mas não é a forma como eu mais gosto de fazer, né? Não é a forma que você vai encantar a grande maioria dos alunos. Para mim, o mais interessante é você ir nessa linha mais de aprendizagem criativa. Então, o que quero dizer com isso? É pensar assim, como é que meus alunos podem usar essa ferramenta para se expressar? Para usar, então, assim, vai uhum, ter gente que vai gostar de fazer o robô, que é o carrinho que anda na linha e tal, não sei o quê. Vai ter outro que vai querer fazer o robô que dança. Como é que eu consigo trazer uma proposta que alinha os interesses dos alunos, que ele consiga se conectar nesse propósito, né? Então, assim, né, ele tá até, o Edivaldo tá falando que, muitas vezes vai botar no campeonato. Que não, gente, não tem nada de errado com o campeonato. Já vi alunos que se transformaram muito na vida por causa de campeonato. Mas o que eu acho que não é tão legal é focar só nisso. É vender uhum. só essa ideia. Não, é o campeonato e o campeonato. Não, o campeonato tem gente que gosta de campeonato, tem gente que não gosta de campeonato. Né? Um exemplo, eu vou tentar não me estender muito, mas tem um artigo muito bacana, né, do pessoal do MIT, que existe um padrão, né, de como, principalmente nessa coisa da questão da robótica, da aprendizagem criativa, e ela falava assim, existem dois perfis, que são os padronizadores e os dramatizadores. E é muito comum a gente ter esse. E como é que ela percebeu isso, né? Lá no MIT tinha lá os campeonatos de robótica, como tem aqui e tal. E tinha do lado uma faculdade de artes liberais. Não vou lembrar o nome. E aí a professora da artes liberais falou assim: Nossa, olha que incrível. Esse pessoal passa a madrugada inteira, né? Tipo assim, porque é o campeonato, então eles vão se dedicar muito. E o pessoal, para fazer lá o robô, para que ela participar do campeonato e tal. E ela era de uma faculdade de arte. Ela, cara, nossa, eu queria fazer alguma coisa que os meus alunos, minhas alunas, se empenhassem tanto assim. Mas, nossa, eu sou da artes liberais, não dá pra fazer um campeonato de artes aqui, não sei o quê. E aí ela foi pensando como é que ela poderia fazer isso. E aí ela percebeu que uma forma de engajar era por meio de exposições. Então, assim, ao invés de falar assim, a gente vai fazer um campeonato onde a gente vai ganhar e tal. Não, ela incentivou as meninas a fazerem atividades mão na massa e elas iam expor, que acaba que é super a cara da arte, né? Tipo assim, na verdade, a arte, ela, Sim. ela vive em exposição. E percebeu que elas se engajaram tanto quanto a galera do campeonato.
né? Só que a galera dos dramatizadores, eles têm um outro DNA, eles não querem fazer aquela coisa para atingir um objetivo. Eles querem fazer porque eles querem fazer, que eles querem se expressar. Eu lembro muito nos meus cursos, na parte da robótica, que algumas pessoas faziam uns robozinhos, aí davam um nome. Ah, essa aqui é a Rosilda, e ela gosta muito de não sei o quê. E ela... Gente, a gente é adulta, né? Criança não, professor. Então, assim, porque a pessoa se envolve, ela criou aquilo ali, aí coloca um nome, aí fala, nossa, ela tá muito feliz de estar aqui, não sei o quê. Porque tem gente que tem esse perfil, né? Então ela precisa criar uma história, precisa criar um enredo antes. E aí o problema de você ter uma escola que só foca em campeonato é que você vai nichar muito. E você vai tirar uma oportunidade de outros alunos que vão estar numa outra pegada. E vou até puxar nisso nos tipos de itinerário que tem. Por exemplo, você tem lá um itinerário que é só processos criativos. Não necessariamente tem que ter um... É diferente do pensamento científico, que você vai fazer uma pergunta, né? Nossa, por que a água de tal lugar é desse jeito? E aí você vai investigar e você vai criar hipóteses e tal. Beleza. No processo criativo, não. No processo criativo, cara, vamos criar aqui, né? Mais livre, né? Vamos inovar, vamos misturar essas coisas e bora ver no que dá. Por quê? Porque sim. E vai fazer. E há aprendizado nesse processo. Então, assim, você pode pegar vários estilos e fechar nisso. Aí, por exemplo, eu falei daquela coisa do problema. Aí, um dos itinerários, empreendedorismo. Aí o professor tá falando assim, cara, mas, nossa, eu nunca vendi nenhum picolé na rua, como é que eu vou ensinar empreendedorismo para os meus alunos? Então, cara, a primeira parte, né? Eu falei, vamos pensar num problema. Gente, empreender é o quê? É pensar no problema. É pensar, então tem um problema aqui. Só qual é a etapa final do projeto? É pensar, tá, eu resolvi um problema, criei aqui uma solução. O que mais tem, por exemplo, em feira de ciências, nessas feiras grandes, gente, são soluções assim incríveis, muito legais. Só que eu fico chocado em como não existe esse pensamento empreendedor. De transformar aquilo em algo rentável, né? Na verdade, é quase uma heresia, né? Não, mas aí eu tô indo... Você não, meu amigo. É você pensar, tá, como é que eu vendo isso barato para o maior número de pessoas? Como é que eu faço uma estratégia de marketing? Como é que eu faço custar pouco, valer muito, para que eu consiga fazer mais? Não só porque eu quero ter lucro, lógico que eu quero ter lucro, mas para eu ajudar mais pessoas, para eu criar mais coisas e ajudar a minha comunidade. Então, isso é muito valoroso. Então, de novo, é você partir dessa ideia de um problema e pensar como é que eu vou vender. Esse é o itinerário de empreendedorismo. Pronto. Então, e todos eles vão variando na intervenção sociocultural. Eu tenho um problema na comunidade. Beleza, não precisa virar um produto monetário. Mas a ideia é, temos um problema. Como é que vamos resolver esse problema? O que a gente vai entregar? Então, é nessa linha, né? É muito... pensar. Então, é estar aberto. Eu acho que o primeiro passo do professor, lidar com o itinerário, lidar com o maker, é estar aberto a lidar com algo diferente que ele nunca lidou antes e gostar disso, de perceber que, cara, vai dar bom, vai ser legal, ele vai se divertir no processo, vai dar medo, vai ser desconfortável, mas existe luz no fim do túnel. Eu confesso que quando, né, eu te convidei para a live, a gente, né, organizou a pauta, eu pensei no Maker mais dentro desse eixo estruturante dos processos criativos, assim. Foi a primeira associação que eu fiz. Aí você falou, não, vamos falar ele dentro dos outros também. Aí eu comecei a pensar, é verdade, faz todo sentido, né? Então, e aí você trazendo esses exemplos, eu acho que dá uma clareada aí para a gente poder pensar em como que a gente vai criar o nosso itinerário, inserir os eixos, né, estruturantes que a BNCC propõe e trazer aí mais oportunidades para os nossos alunos desenvolver o próprio protagonismo. E para a gente encerrar, né, que a gente já está extrapolando aqui, só mais uma pergunta aqui do Santer. Ele que perguntou sobre a questão dessas empresas oferecendo maker, né, robótica. Aí ele está falando instrutores e não professores como reprodutores de um manual. Isso é maker? Eu acho que acho que você chegou a falar um pouco disso, né? Quando foca muito só no campeonato, às vezes tem... eu não entendo muito como funcionam esses campeonatos, mas pelo que eu sei, você tem que ir cumprindo alguns desafios, né? Sim. Não, então, na verdade o que ele fala é até uma etapa que viria antes, que ele falou assim, né, replicar manuais, né? E isso rola muito mesmo.
Acaba, vamos lá, da essência do maker é maker. Como você fala assim, vamos pensar no cozinheiro. Ó, eu quero cozinhar aqui um bolo. O bolo, se eu seguir um passo a passo, se o bolo veio da minha criatividade, eu posso comer aquele bolo, né? Então, assim, tem esse primeiro passo. Então, não existe algum aprendizado, sim, de você seguir um passo a Sim. passo, uma estrutura e tal. Principalmente no começo, né? Se você está Uhum. falando de algum kit mais complexo, é bom você ter ali um passo a passo, uma estrutura e tal. Mas o perigo é quando é só isso ou quando é a maior parte disso. Para mim, isso É, já é um sinal amarelo, né? eu Então, concordo. você, beleza. É aquela coisa. Aqui, o passo a passo, por que o passo a passo tem a vantagem dele? Ele te traz repertório. Às vezes você vai passar a vida inteira tentando misturar coisas ali e nunca vai chegar naquele resultado. Se você tiver um passo a passo, você não. Eu consegui fazer tal projeto, isso te Uhum. dá mais repertório para fazer várias coisas. Só que isso é muito perigoso, né? De você só seguir o manualzinho. Então, de novo, é a mentalidade. Para mim, o maker de valor, porque acaba sendo um maker, ele criou, né? Mas um maker de valor, um maker que realmente entra em todos os pontos que a gente fala, metodologias ativas, protagonismo, Protagonismo. preparação para o século XXI, aí para mim é essencial ter essa questão de, cara, eu não vou só seguir um manual, eu sei a essência, eu proponho um projeto, eu tenho sim que ter um conhecimento técnico, não dá para você, vou ensinar robótica na tora. Não, lógico que tem que ter essa humildade de aprender errando e tal, mas você precisa de parâmetros técnicos para conseguir trazer experiências melhores, né? Cada vez melhores. Então você tem que entender como é que funciona a programação, como é que funciona a eletrônica, você tem que entender essa essência. Mas você também tem que entender, e aí essa é uma parte quase quase artística, né? Cara, como é que eu consigo trazer uma proposta que não é feita. Por isso que às vezes temáticas são melhores, né? Não é você falar assim, gente, faz o que quiser. Se os alunos Aham. engajarem e fazendo o que quiser, Ou ótimo. já tiverem mais maduros, né, dentro dessa abordagem. Mas se não, você vai fechando em temática. Não, a temática de hoje é falar de tal coisa, uma situação, um problema, alguma coisa que você queira trabalhar. Beleza, então vamos focar nisso. Então agora vamos para outra temática. Eu quero que no final vocês entendam tal conceito. E aí é mais nessa linha. Então, assim, não me encanta muito as atividades que são focadas só em manuais Só no e manual. tal. Uhum. É. E assim, também só para fechar um pouco dessa pergunta, o que eu vejo, assim, essas escolas, não todas, né, mas algumas que têm essas empresas, né, que prestam esse serviço, é que Uhum. as coisas acontecem de forma muito desarticulada, desconectada das outras disciplinas, assim. É, Então, tem na minha escola a empresa, mas eu não sei o que ela faz direito, como que é sim. as aulas com os alunos e como que eles podem agregar para o meu conteúdo, ou eu posso agregar com eles, então acho que fica uma coisa assim meio desarticulada. E quando Aham. a gente pensa aí nessas ideias que você trouxe, né, tem essa possibilidade aí da transdisciplinaridade, que eu acho que é um show, assim, porque na resolução de problemas do dia a dia, você não usa só um conhecimento de Uhum. uma especificidade, né? Você vai, quanto mais recursos, né, quanto mais conhecimento você conseguir recrutar, maior a chance aí de você ter uma solução melhor para o seu problema. Isso. Então, assim, queria finalizar, né? Vou deixar você comentar aí mais alguma coisa que você acha que é Tranquilo. importante, mas já vou agradecer a sua presença, né? Agradecer porque você aceitou o nosso convite e, né, a gente também espera estar aberto aí para que você venha mais vezes contribuir aí com, né, com o nosso perfil, com o nosso canal lá do YouTube também. E eu, com certeza eu acredito que tenha que, né, esse conteúdo e o conteúdo que você traz no seu perfil ajuda muitos professores. Pô, obrigado, Andréia, obrigado aí pro pessoal que acompanhou. Até só para finalizar a última pergunta, professor é complicado, né? A gente começa a falar, não quer parar de É. falar. Mas, assim, só para essa questão, você falou, tem uma empresa que faz lá, eu não sei o que está acontecendo. E aí, de novo, aí vem do protagonismo de todas as personas da escola. Então, Uhum. primeiro, o protagonismo do professor. Cara, assim, às vezes realmente o pessoal tá muito por fora, não tem. Mas e a curiosidade do professor? Ei, dona empresa, o que vocês estão fazendo aí? O que Posso vocês saber fazem, né? mais? Né? Então, Uhum. assim, às vezes a empresa, não, tal, vamos conversar, vamos entender. Da mesma forma que às vezes a empresa é legal, ela, cara, vamos integrar os professores. Tanto que eu tenho muito disso, né? Eu acabo trabalhando muito com o professor que eu falo, cara, eu quero treinar os professores que já estão lá
né, para que eles mudem a mentalidade e já façam nas suas matérias, né? Então, mais do que falar, não, eu vou oferecer aqui um serviço de robótica para as escolas. De novo, gente, nada de errado com isso, assim, mas é porque eu acho que é importante o professor que já está na aula pensar nisso. Mas, de novo, gente, autorresponsabilidade. Ah, não, mas a empresa lá, não sei o quê. Cara, mas você já tentou falar com o pessoal? Você já se dispôs a aprender? Você já se dispôs a correr atrás? E aí também as lideranças, claro, se tem algum diretor, algum coordenador, cara, integre as pessoas da sua escola. Uhum. Porque, tipo assim, beleza, o cara tem lá o conhecimento de robótica, mas é um professor de química de hoje, nossa, isso aqui ia ser muito legal para fazer tal atividade. E aí entra na tal da transdisciplinariedade. Então, assim, o tal do protagonismo que a gente quer ensinar para os alunos, a gente tem que ter. A gente só ensina A pelos gente, exemplos. exatamente, falou tudo, né? Tem que Isso. começar da gente também, né? Exatamente. Bom, agora é isso. Agora eu terminei de verdade. E agradecer a Andrea mais uma vez aqui. Sempre muito bom o papo. A gente aprende muito, né? Apesar de a gente só estar falando aqui, a gente aprende com a troca de ideias do que você falou, do que o pessoal perguntou aqui. Cara, quem não. Quem é meu seguidor, segue a galera da Exploração Criativa. As meninas são show, tem muito conteúdo bacana. Quem está vindo ali do pessoal da Exploração, estamos de portas abertas. Pode me chamar em box para tirar alguma dúvida, alguma coisa, né? Eu sei que a parte do itinerário formativo está muito nebuloso, né? Por isso que foi uma das brigas que eu comprei no meu perfil, porque eu vejo que tem algum repertório, alguma coisa que eu consigo ajudar, né? E como tá tendo essa aflição do pessoal, a gente tem que se ajudar, tem que pensar em conjunto. Então, É isso do que a mesmo. gente pudesse ajudar aí, o pessoal tá totalmente bem-vindo, me chama em box, manda caixinha de pergunta que a gente vai se ajudando. Então, muito obrigada, Luan. Boa noite. Boas festas aí, já aproveitando esse final de ano. Feliz Natal, feliz Ano Novo para você. E muito obrigada pela parceria. Nada, que Até isso, eu a que agradeço, próxima. André. Boas festas para você, Feliz Natal, Feliz Ano Novo para Ana também. E muito obrigado de novo pela oportunidade. Obrigada a você. Até a próxima. Valeu, boa noite, tchau, tchau. Tchau. Boa noite.